A flexão de braço é um exercício fundamental no treinamento de força. No entanto, sua intensidade raramente é quantificada com a precisão necessária para uma programação realmente eficaz. Nesta análise, vamos nos aprofundar em uma investigação científica que se propôs a resolver exatamente essa questão: desenvolver um modelo matemático capaz de medir e programar a intensidade da flexão com base em variáveis biomecânicas. A questão central que a pesquisa aborda é exatamente esta: como podemos medir e programar a intensidade da flexão de braço de uma forma objetiva. Apesar de ser um exercício muito utilizado, ele não possui um método padronizado para modular sua intensidade, o que acaba limitando sua aplicação em programas de treinamento que precisam ser altamente individualizados. Para solucionar esse problema, o estudo se baseia no conceito de treinamento baseado em velocidade, ou VBT. Esse princípio nos diz que a velocidade de execução de um movimento tem uma relação inversa com a carga relativa. Isso permite um ajuste dinâmico e preciso da intensidade do treino, monitorando a velocidade em vez da carga absoluta. Vamos começar então com a primeira seção, o desenho experimental. O experimento envolveu 3 condições distintas. Os participantes executaram flexões com os pés elevados para criar inclinações corporais de 10, 20 e 30 graus em relação à horizontal. A escolha de cada ângulo foi metódica, com o objetivo de alterar a distribuição da massa corporal e, consequentemente, modificar a carga efetiva sobre os membros superiores. O protocolo experimental foi rigorosamente controlado. Foram recrutados 27 estudantes universitários do sexo masculino. Cada indivíduo foi submetido a testes nos 3 ângulos de inclinação e em 3 ritmos de execução, que eram controlados por um metrônomo. Durante cada repetição, uma plataforma de força Kistler media a força de reação vertical ao solo, enquanto um transdutor de posição linear registrava a velocidade concêntrica média do movimento. A precisão do arranjo experimental é um ponto que merece destaque. Para assegurar que cada participante atingisse os ângulos de inclinação exatos, foi empregado um modelo geométrico. A altura de elevação dos pés foi calculada individualmente, com base em medidas antropométricas como o comprimento do tronco e dos braços. Essa individualização garantiu a consistência biomecânica entre os participantes, o que aumenta a validade interna do estudo. Chegamos agora à segunda sessão, onde vamos analisar os principais achados do estudo. O foco aqui é compreender como a inclinação corporal e a velocidade de execução, ou seja, o ritmo, interagem para afetar a produção de força durante o exercício. O primeiro resultado-chave revela um efeito significativo do ângulo sobre a força máxima. Conforme o ângulo de inclinação aumentava de 10 para 30 graus, a força máxima de reação ao solo diminuía progressivamente. Esse achado indica uma relação inversa entre o ângulo de elevação dos pés e a força produzida. Em outras palavras, ângulos maiores reduzem a carga efetiva sobre os membros superiores. Aprofundando a análise estatística, as comparações par a par mostram que a redução na força máxima ao passar para o ângulo de 30 graus foi estatisticamente significativa quando comparada com os ângulos de 10 e 20 graus. Por outro lado, a diferença de força entre 10 e 20 graus não foi estatisticamente significativa, o que sugere que a queda mais substancial na carga acontece em inclinações mais acentuadas, acima de 20 graus. Diferentemente do que vimos com o ângulo, a relação entre o ritmo de execução e a força se mostrou mais complexa. Não foi observado um efeito geral do ritmo sobre a produção de força. Em vez disso, a sua influência dependia do ângulo específico em que a flexão era realizada. As análises de correlação revelam algumas dessas interações específicas. Por exemplo, no ângulo de 20 graus, o ritmo lento apresentou a correlação positiva mais forte com a força máxima. Já a 10 graus, foi o ritmo médio que demonstrou a correlação mais robusta. Isso indica que a estratégia de velocidade ideal para maximizar a produção de força varia conforme a configuração biomecânica da posição. Vamos agora para a terceira seção, que apresenta o principal resultado prático da pesquisa: o desenvolvimento de um modelo matemático para prever a força. O que vemos aqui é um exemplo de uma das equações de regressão linear múltipla geradas especificamente para a condição de 20 graus de inclinação em ritmo lento. A equação demonstra que a força máxima pode ser prevista com base em 2 variáveis de fácil mensuração: a massa corporal do indivíduo e a velocidade concêntrica média do movimento, cada uma com seu respectivo coeficiente. Para avaliar a precisão do modelo, a análise comparou a força real, medida pela plataforma, com a força prevista pela equação. Os resultados mostraram que houve uma concordância aceitável entre os valores medidos e os preditos, sugerindo que o modelo tem um desempenho preditivo moderado e pode ser uma ferramenta útil para estimar a carga do exercício.
Para quantificar essa precisão, foi utilizada a análise de Bland-Altman, que revelou um viés médio, ou seja, um erro sistemático, de no máximo 16,66 newtons em todas as condições testadas. Este baixo valor de erro médio reforça a validade do modelo como uma ferramenta de estimativa com confiabilidade aceitável dentro do contexto estudado. E agora, na nossa última sessão, vamos conectar esses achados científicos com a sua aplicação prática. As aplicações práticas são bem diretas. O modelo oferece uma base teórica para a prescrição de carga individualizada em exercícios de peso corporal. Com isso, treinadores podem manipular variáveis como o ângulo de inclinação e o ritmo de execução para atingir uma demanda de força específica, sempre considerando a massa corporal do praticante. Isso se torna especialmente valioso em contextos com equipamento limitado, como treinos em casa ou com equipes esportivas. Uma das conclusões biomecânicas mais relevantes do estudo é que o ângulo de 20 graus parece representar uma posição ótima. Nesta configuração, os braços de momento nas articulações do ombro e do cotovelo alcançam um equilíbrio que confere aos músculos primários uma vantagem mecânica. É fundamental reconhecer as limitações do estudo para uma interpretação correta. O modelo foi desenvolvido com uma amostra bem homogênea de estudantes universitários do sexo masculino. Por isso, sua validade precisa ser verificada em outras populações. A capacidade de quantificar a intensidade de exercícios de peso corporal com modelos como este abre uma perspectiva fascinante para o futuro do treinamento.